Paz e graça, irmãos. Chegamos no livro de número 57 da Bíblia, mais uma carta de Paulo, a carta a Filemão. É a menor carta que Paulo escreve. Paulo escreve essa carta estando na sua primeira prisão em Roma, quando ele foi preso, aguardando o julgamento, né? E ele estava lá preso e aí ele se depara com Onésimo, que era um escravo fugitivo e cujo dono era Filemão. E Onésimo, ele se converte ao Evangelho através de Paulo, e Paulo começa a tratar dessa questão de como enviar novamente Onésimo ao seu dono, ao seu patrão, ao seu senhor, que era Filemão. Pela lei romana, todo escravo fugitivo ele poderia ser punido com a morte, para ser colocado como exemplo, né, para outros, para que outros não viessem também a fugir dos seus senhores. Então, a punição com a morte era para ser uma punição exemplar. Então, pela lei romana, Filemão poderia aplicar a pena capital a Onésimo. E aí Paulo ele faz um pedido, Paulo intercede por Onésimo a Filemão como um irmão em Cristo. Paulo diz que agora que Filemão ele é cristão, ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, ele não deveria mais tratar um escravo como um servo, não poderia mais espancar, não poderia mais maltratar, mas deveria tratar com amor, deveria tratar com zelo. E, mesmo que viesse a fugir, como foi o caso de Onésimo, deveria ele perdoar-lhe. Só que Paulo ele vai além. Ele diz, se alguma coisa, Onésimo, aí te causou prejuízo, pode colocar na minha conta, que depois eu acerto contigo. Então, Paulo ele mostra também para Onésimo que ele deveria fazer o caminho de volta, porque ele fugiu, ele foi parar na prisão, ele se converteu e agora ele deveria acertar as contas com o seu Senhor, com aquilo que ele fez que não era correto. Então, o Evangelho não é a favor da escravidão. Era uma questão cultural naquela época em que Paulo tratou muito bem, porque foi através do Evangelho que os senhores aprenderam a tratar com dignidade o ser humano, a tratar com carinho, a tratar com respeito aquele que era escravo, aquele que era servo. Não deveria espancar, não deveria maltratar. Então, o Evangelho de Cristo ele vem para transformar todas as relações humanas, de patrão, empregado, e mostra que diante de Deus nós somos todos iguais. Então, o Onésimo ele leva novamente essa carta, ele vai ao encontro de Filemão e Paulo ele está confiante que Filemão vai perdoar Onésimo e vai o acolher novamente. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho ele transforma o nosso caráter, o Evangelho ele nos coloca numa posição de iguais uns para com os outros. E aqui Paulo diz, olha, Filemão, eu poderia pedir a você, né, eu poderia te ordenar, mas eu prefiro pedir que você faça isso de coração, de boa vontade, que você faça isso voluntariamente. Essa carta é uma carta que nos traz um ensinamento muito grande. Então, Paulo ele roga para que Filemão acolha, receba novamente Onésimo, não apenas agora como um servo, como um escravo, mas como um irmão em Cristo. É assim hoje também nas nossas relações. Hoje não existe essa questão de superioridade. Hoje, a pessoa que é empresária, a pessoa que tem funcionários, a pessoa que tem empregados, ela jamais deve olhar com um olhar de superioridade. Ela jamais deve olhar como se sentindo alguém mais importante e superior, porque aqui Paulo nos deixa a lição, que diante de Deus somos todos iguais. Diante de Deus somos todos servos, somos todos escravos. Como disse o salmista, escravo da orelha furada. O que vinha a ser o escravo da orelha furada? É aquele que mesmo tendo a liberdade para ir embora, resolvia ficar. Que Deus possa continuar nos abençoando e que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento através da sua palavra.
Deus vos abençoe e até a próxima.